Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, tudo na paz de Deus. Que é o professor Davi. Nós vamos começar mais uma aula de filosofia. Pessoal, vocês devem estar com a apostila na mão. Essa apostila aqui, ó, São Paulo faz escola. Agora mudou a apostila. É a segunda série do ensino médio, terceiro bimestre. Tá ok? A disciplina de filosofia começa aqui, ó, na página 73. Tá ok? As atividades que nós vamos fazer hoje, página 74, esse é o tema da nossa aula: filosofia, política e ética, humilhação, velhice, racismo, preconceito. Depois tem essas questões aqui para vocês responderem, que eu vou voltar aqui com vocês. Então vocês podem dar uma lida aqui na página 74, 75, e nós vamos depois fazer essas atividades. Tá ok, pessoal? Pessoal, eu vou começar então a aula definindo alguns conceitos, né? O que seria aí a definição de preconceito? Nada mais é do que uma ideia ou um conceito formado antecipadamente, sem fundamento sério ou parcial. É quando você nem conhece uma pessoa e já tem um pré-julgamento dela. Quer dizer, pode ser caracterizado como um juízo pré-concebido, um juízo anterior. Geralmente manifestado na forma de atitude discriminatória perante pessoas, lugares, tradições, crenças e etc. Preconceito é um juízo pré-concebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos, tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico. Então, pessoal, o preconceito é quando você já tem uma ideia pré-estabelecida sobre algo e você toma atitudes ali discriminatórias sem um real juízo. Inclusive, né, pessoal, pensando na filosofia, nós sabemos que nós, desde criança, herdamos valores, crenças, né, dos nossos pais, avós, amigos, escola, enfim, por aí vai ao longo da vida. E são esses valores que nos vão formando atitudes, por exemplo, racistas, preconceituosas. É essa formação de valores que nos indica ali como nós vamos agir em sociedade. Porque nós, de acordo com o filósofo Karl Marx, né, o indivíduo é fruto do meio. Tem uma frase do Nelson Mandela que ele diz que nenhuma criança nasce odiando a outra devido à sua cor de pele ou à sua crença, enfim. E isso é verdade. A criança aprende a odiar, ela adquire valores, a gente pode questionar esses valores, né? Mas ela adquire esses valores ao longo da vida. E aí ela vai expondo aí nas suas atitudes. Pessoal, a formação do preconceito é baseada em basicamente 3 componentes: crenças, sentimentos e tendências comportamentais. Ponto de partida costuma ser o estereótipo, ou seja, uma ideia, conceito ou modelo que estabelece como padrão. É cultivado quando uma imagem de determinadas pessoas, coisas ou situações são pré-concebidas, definindo e limitando pessoas ou grupo de pessoas. Então essas são as definições aí de preconceito. Pessoal, aqui eu trouxe para vocês um conceito de racismo estrutural. O que seria o racismo estrutural? É a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e ao mesmo tempo prejudica outros grupos de modo consistente e constante, causando disparidades que envolve entre os grupos ao longo de um período de tempo. Então, pessoal, o racismo é uma forma de preconceito racial. A gente aqui vai falar o conceito de raça, mas a gente não usa mais esse conceito. Raça branca, raça negra, enfim, não existe mais essa raça, né? Todos somos de uma raça só, a raça humana.
mas a gente usa o conceito de etnia, grupos étnicos, né? Determinadas etnias. E no Brasil a gente sabe que o racismo ele é estrutural. Ele vem desde o período de colonização do Brasil, de escravidão, enfim, e se manifesta de diversas formas. Eu vou passar um vídeo para vocês falando um pouquinho do racismo que eu achei bem legal, tá ok? Vamos lá então, pessoal, assistam esse vídeo com atenção. Porque ser livre não é somente romper as correntes que aprisionam alguém, mas viver de forma a respeitar e ampliar a liberdade dos outros. Tire o seu racismo do caminho. Essa desigualdade racial. Somos todos iguais. Todos temos nossos pontos fortes e fracos. Somos todos únicos e individuais. Enquanto a cor da pele, classe social, sexualidade for mais importante que integridade, honestidade e caráter, só andaremos para trás. Largue o preconceito. Somos frutos do amor. Temos a mesma licença. Unidos na mesma crença. Não é a cor que nos define, ou o cabelo, ou vestimenta. Racismo é burrice. Somos todos irmãos. Racismo não deve existir. Não deveria acontecer. Ninguém é melhor que o outro, ou mais importante, ou superior. Não permita que ninguém te chame de minoria se você é negro ou latino ou pertence a algum outro grupo étnico. Você não é menos do que ninguém. Somos seres humanos. Independente de tudo. Filhos de um só Deus. A maior pobreza de espírito que se pode ter é achar que é melhor que alguém por qualquer característica física e não pelo caráter. Todos trabalhamos. Temos momentos ruins. Temos sonhos. Temos momentos tristes. Temos fé. Somos fortes. Acreditamos. Todos somos originários da mesma matéria, pertencemos a uma só raça e dependemos um dos outros para a sobrevivência. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Somos irmãos, somos filhos, somos amigos, somos humanos, somos únicos. Edição e criação Lucas Andrelli. Locução Nando Pinheiro. Somos todos iguais. Se você gostou desse... Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fica uma reflexão, né, para pensarmos aí. Inclusive a questão do racismo é crime no Brasil, né, crime passível aí de reclusão. Pessoal, tem dois conceitos que também aparecem na apostila que a gente deve pensar. A questão da empatia e a questão da alteridade. Aqui, pessoal, vou falar para vocês um pouquinho do conceito da empatia. Empatia, né, é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende e etc. Então, pessoal, empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa, caso estivesse na mesma situação. Então,
a gente sempre deve se colocar na situação do outro, quer dizer, por que será que ele agiu daquela forma, o que ele estava sentindo, será que eu gostaria que agissem dessa forma comigo? Então esse princípio, pessoal, é muito importante para a gente pensar em acabar com questões de preconceito, questões, né, racistas, enfim. E um outro conceito, pessoal, é o conceito de alteridade. A palavra alteridade, ela advém, né, ela vem do vocabulário latino, alteritas, que significa ser o outro. Portanto, designa o exercício de colocar-se no lugar do outro, de perceber o outro como uma pessoa singular e subjetiva. A diferença da alteridade para a empatia é que a alteridade, além de você se colocar no lugar do outro, é você entender que ele é diferente. Você entender que ele é uma pessoa única, singular, e você respeitar essas diferenças. Aqui uma imagem, né? Então a alteridade é o reconhecimento e o respeito das diferenças entre as pessoas. Então, pessoal, a alteridade é isso, é você se colocar no lugar do outro, isso ele se assemelha com a empatia, mas a diferença da alteridade é que você reconhece que o outro é diferente, que ele tem atitudes diferentes, que ele pensa diferente, e você respeita isso. Pessoal, agora eu vou passar para vocês um outro vídeo curto, falando um pouco sobre a questão do racismo no Brasil. Tá ok? É um vídeo bem atual, prestem atenção aí. No Brasil, o racismo é um tabu. Muitos brasileiros gostam da ideia de que não somos um país racista. Infelizmente, os dados evidenciam uma realidade muito mais desagradável. No vídeo de hoje, falaremos sobre alguns fatos conhecidos a respeito do racismo contra pessoas negras no Brasil. Fato número 1. O racismo contra pessoas negras no Brasil está profundamente enraizado no modo como a nossa sociedade funciona. Isso já foi tão bem estabelecido e naturalizado por aqui que muitos podem ter dificuldade de enxergá-lo ou reconhecê-lo, mesmo em situações escancaradas. Essa dificuldade pode surgir por vários motivos, tais como a pessoa ter uma existência privilegiada, que a proteja dessa realidade, ou ter um conhecimento incompleto a respeito da história do racismo no Brasil e dos dados que mostram a desigualdade racial que existe aqui. Fato número 2. O racismo parte do princípio de que um grupo racial é inferior a outro, mas suas consequências vão muito além disso. Um sistema de opressão pode se estabelecer quando um grupo dominante categoriza pessoas dentro de grupos raciais e usa seu poder para desvalorizar, desempoderar ou restringir o acesso desses grupos a oportunidades e recursos valiosos. As ideias racistas podem ser difundidas de várias maneiras pela sociedade e ganhar um nível de profundidade tão grande em uma cultura ao ponto de membros dos próprios grupos desvalorizados compartilharem delas. Fato número 3. Apesar da origem do racismo contra negros no Brasil ser mais antiga, a sua presença é bem atual. Ele é uma consequência de ideias sobre a inferioridade de negros em relação a brancos que se fortaleceram durante os períodos de colonização e escravização, as quais se difundiram desde então e continuam se difundindo. O Brasil só aboliu oficialmente a escravização a qual os negros foram submetidos desde o período colonial há 132 anos. Sim, faz pouco tempo, e isso ajuda a entender alguns dados atuais. Por exemplo, pessoas negras têm, em média, menor nível de escolaridade, maior nível de desemprego e rendas menores do que pessoas brancas. Durante a escravização, negros eram vistos como inferiores. Depois que ela foi abolida oficialmente, não é como se isso tivesse mudado magicamente da noite para o dia. Na verdade, é necessário pouco esforço para encontrar sinais na internet de que essa visão persiste. Deixados à própria sorte depois da abolição e sofrendo diversos tipos de opressão, desfavorecimentos e violência ao longo de gerações, não surpreende que os índices de desigualdade racial que existem por aqui sejam tão gritantes. Fato número 4. O racismo se manifesta de várias formas em uma sociedade, tais como na cultura, nas instituições e nas pessoas. O racismo cultural se refere a todas as formas pelas quais o racismo é estimulado e mantido em uma cultura. Isso envolve todos os valores, os símbolos,
os aspectos linguísticos e as ideias que reforçam o racismo e que criam as condições sociais para que negros sejam sistematicamente discriminados. Esse tipo de coisa te atinge todos os dias por meio da mídia, da internet ou dos estereótipos de negros presentes nos filmes que assiste, por exemplo. Como o racismo é muito difundido, o seu cérebro se acostuma, até mesmo de forma inconsciente, com muitas ideias racistas que poderão afetar o seu comportamento futuro. Por isso, é perfeitamente possível que uma pessoa não tenha consciência plena de que possui concepções racistas na própria mente e acabe discriminando alguém, ou seja, tratando essa pessoa de forma diferenciada por percebê-la como parte de um grupo social. É exatamente isso que acontece com muita gente. Quando se vive em uma cultura racista, a tendência é que as pessoas reproduzam esse racismo no cotidiano, mesmo que não tenham a intenção de agir assim. Um dos reflexos disso é o racismo institucional, ou seja, o racismo presente nas leis e nas práticas das instituições que compõem uma sociedade. No Brasil, existem várias práticas institucionais que ajudam a perpetuar o racismo e podemos observar isso em muitas ações da polícia. Negros são muito mais frequentemente vistos como suspeitos por policiais do que brancos e 75% das pessoas que morrem em ações policiais são negras. Fato número 5. O racismo prejudica e mata a população negra. Pelo modo como são discriminados rotineiramente, negros possuem uma maior probabilidade de ter o seu bem-estar reduzido, exibir sintomas depressivos e terem menor acesso a um tratamento médico de qualidade do que brancos. 75% das vítimas de assassinatos no Brasil são negras. Essas pessoas têm 2,7 mais chances de serem assassinadas do que brancos e esse padrão veio aumentando nos últimos anos. A pandemia do coronavírus também vem escancarando essa desigualdade racial. Um estudo conduzido por pesquisadores das universidades de Cambridge, Oxford e do Espírito Santo, que levou em conta dados de mais de 11 mil casos de morte por Covid-19 no Brasil, indicou que a mortalidade era consideravelmente maior em regiões do norte e entre negros e pardos em comparação com brancos. Esses dados fazem sentido se levarmos em conta que a mortalidade mais elevada ocorreu em regiões com um menor desenvolvimento socioeconômico em comparação com as outras e entre as populações que costumam ter menos acesso a serviços de saúde de qualidade. Quando alguém fala que vidas negras importam, é porque a vida dessas pessoas está realmente em maior risco. As vidas de outras pessoas também importam, mas além disso ser óbvio, ignorar os dados sobre a realidade racista que vivemos aqui é mais uma manifestação do próprio racismo e que contribui para sua manutenção. Brancos e negros no Brasil não têm a mesma chance de serem abordados por policiais, vigiados por seguranças em supermercados, de concluírem um curso universitário ou ocuparem cargos de importância em instituições. Em uma cultura racista, não basta repudiar o racismo. É necessário que todos nós tenhamos uma postura antirracista ativa e explícita. Se quiser entender mais sobre a importância disso, leia o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Se gostou do vídeo, clique no joinha, inscreva-se no canal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que ele é bem explicativo, né? Falando sobre essas questões racistas, enfim, seus desdobramentos e a luta que devemos ter contra isso, né? Aqui no Brasil, o racismo, ele, como eu disse em outra fala, já vem, né, de séculos. E mesmo com a abolição da escravidão, não houve um projeto social para a inclusão desses até então escravos, aí agora cidadãos brasileiros, na sociedade. Vamos lembrar que durante todo o processo de escravidão, os negros eram proibidos de estudar, não tinham propriedades, enfim. Então, esse processo de inclusão de 130 anos para cá tem ocorrido, mas não plenamente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar aí. Pessoal, voltando na apostila, então, página 74, tem umas perguntinhas para vocês responderem. Então, vocês vão responder, copiar a pergunta e responder no caderno, tá ok? Então, a primeira pergunta. Você já presenciou casos de preconceito ou discriminação contra alguém? O que você pensa disso? É uma resposta pessoal, né? Não precisa citar nomes, não precisa... apenas as situações, né? 2. Quando pensamos nas desigualdades, pensamos nas minorias
e no quanto elas passam por momentos de preconceitos e discriminação. Aqui, pessoal, o conceito de minorias são grupos, não minorias no sentido de número pequeno, mas são pessoas, são grupos que são tratados aí com forma discriminatória por questões de crença, sexual, até mesmo racial, né? Então vocês vão falar um pouquinho sobre esse conceito de minoria social. A questão 3, pessoal, tem os destaques da palavra alteridade e empatia, que eu coloquei para vocês num vídeo. Vocês vão colocar o que significa cada uma dessas palavras. O que significa alteridade e o que significa empatia. Questão número 4. A partir dos resultados da pesquisa, responda: por que as palavras empatia e alteridade devem adquirir mais importância no mundo contemporâneo? Qual a importância dessas duas palavras, alteridade e empatia, no nosso mundo? E a questão número 5, pessoal, vocês vão analisar esse quadro. Tem algumas perguntas aí em roxo, né? Existe racismo no Brasil? Como os idosos são tratados no Brasil? Os papéis sociais assumidos por homens e mulheres sempre foram os mesmos? A diferença entre ricos e pobres depende do esforço de cada um? Então, pessoal, pensando nessas questões, vocês vão formular um pequeno texto de 5 a 10 linhas no caderno, falando um pouco sobre algum desses conceitos, ou de todos, ou de alguns que vocês escolherem aí. Tá ok, pessoal? Vou finalizar, vou passar uma poesia para vocês. Eu acho muito bonita e muito legal, do Braulio Bessa, é um poeta cearense. Prestem bastante atenção e escutem ela com atenção. Sobre diversidade, eu disse: seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha, estranho é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente, seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor: se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa poesia. É muito bonita mesmo e faz a gente refletir. Pessoal, vou finalizando então por aqui o vídeo, né? Boa aula para vocês, boas atividades. Fiquem com Deus e um abraço a todos.